Salve Maria! Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim e nós estamos prosseguindo com o nosso projeto, a Bíblia Online, o Novo Testamento para que você tenha acesso. Muitas pessoas não conseguem enxergar na Bíblia ou não têm a própria Bíblia em casa, e esse projeto que eu comecei em 2020 de ler com vocês os capítulos dos livros da Bíblia no Novo Testamento tem feito bem para muitas pessoas. Neste primeiro vídeo, nós vamos começar com São Marcos. Então, você vai ouvir hoje Marcos capítulo 1, todo o capítulo. A cada capítulo, nós vamos então conhecer mais sobre Jesus. O Evangelho de Marcos, particularmente entre os teólogos, por muitos é defendido como o primeiro evangelho a ser escrito em ordem cronológica. Na Bíblia, ele é o segundo que aparece, primeiro Mateus, depois Marcos. Não há um consenso em ordem cronológica se ele foi o primeiro. Há quem defenda que Mateus foi escrito antes, mas há muitos que defendem que Marcos foi escrito antes. De qualquer forma, nós temos certeza que o Evangelho de Marcos é muito primitivo. É um dos primeiros escritos. Por exemplo, é muito anterior ao Evangelho de São João. Vamos começar? Mas se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim. Todo esse projeto é gratuito e quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso também a esse conteúdo gratuito. Também ative o sininho para as notificações e deixe o seu like. Vamos lá? Marcos, capítulo 1. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles, achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus.
Mas Jesus intimou, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou, e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que eu vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia e expulsando os demônios. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, sê curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: Vê que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Conclusão do primeiro capítulo de São Marcos. Amados irmãos, nós vimos que o Evangelho começa com São João Batista, inclusive apresentando João, figura simples que está pregando a conversão, e depois Jesus assume o seu protagonismo. Jesus é aquele que cura. Começa curando também a sogra de Pedro, cura outras pessoas, cura o leproso. Jesus começa a mostrar para que veio. Aliás, o Evangelho de São Marcos quer revelar quem é Jesus. No próximo vídeo, vamos ler juntos o capítulo 2 de São Marcos. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like, o seu joinha, porque você ajuda o canal a crescer e não custa nada. Você vai fazer o bem, tenho certeza, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito. Deus te abençoe. Salve Maria!